Bom, jovens, Homem-Aranha, eu assisti o Homem-Aranha Um Novo Dia e o que eu tenho para falar com vocês, lembrando, eu não sou crítico, aqui é o canal CJ, Minha Opinião, sei que esse vídeo nem visu vai dar direito, mas eu vou trazer aqui a minha opinião sobre esse filme que, para mim, eu sei que vai parecer, você tá conversando com o que os outros estão falando, mas pra mim é um dos melhores filmes do Homem-Aranha que eu já vi. E se você não é inscrito no canal, já desce aí, se inscreve, ativa o sininho das notificações e vamos lá. Jovens, uma coisa é fato, a galera tá abraçando aí total a galhofa, abraçando total as histórias, né, o universo fantástico. Então você está falando que esse filme do Homem-Aranha é galhofa? Não, mas ele é despretensioso. Vamos lá. O Peter Parker é um ferrado, o Peter Parker ele é sozinho, o Peter Parker tem todos os seus problemas, ele vive machucado, ele vive com cara de sono, ele vive cansado, mas como o Homem-Aranha, ele passa o reflexo de ser o cara perfeito, o cara satisfeito com o que está fazendo, o cara tranquilo, o cara isso, o cara aquilo. Por quê? Porque a máscara cobre a verdadeira expressão dele, tá? Todo mundo sabe que como terminou o No Way Home, né? O novo, o Sem Volta para Casa, que ele pediu o Doutor Estranho para executar um desejo onde todo mundo esquecia quem o Peter Parker existia. Com isso, só existiu o Homem-Aranha. Então, só tinham lembranças do Homem-Aranha e não do Peter Parker. Então, ele tem toda aquele drama, né, de tentar reconstruir uma vida com novos amigos, com uma nova convivência, sabendo que ele tinha uma convivência com seus amigos passados, uma história com eles, tá? E ele vendo que aqueles amigos estão conseguindo viver sem ele, o que é pior. Mas a natureza seguiria seu curso. Então, se eles conseguiriam viver sem ele, claro que conseguiriam, porque ele nunca existiu, tá? E essa é a trama principal do filme. Nesse meio tempo, o Homem-Aranha se torna o herói de Nova York, tá? O cara que salva todo mundo, tem vários takes dele salvando pessoas, correndo atrás de bandido, prendendo vilões clássicos do Homem-Aranha, que nem tem ele prendendo o Lápide, tem ele prendendo o Tarântula, e uma cena dele com o Escorpião. O Escorpião conseguiu uma roupa high-tech de Escorpião, onde? Não sei. Foda-se. Ele tem, tá? É mais ou menos o que a galera tá falando do Street Fighter. Saiu uma cena de uma luta do Ryu contra o Blanca, e o Blanca dando choque. Ah, mas como o Blanca dá choque? Eu não quero saber como o Blanca dá choque. Eu sei que ele dá choque. E pronto. Eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa questão da explicação e ir mais para o lado do entretenimento. É um universo fantástico. É um universo onde existem multiversos. Então, sim, o Homem-Aranha pode ter criado uma inteligência artificial usando o PCzinho na casa dele ali com sucata. Pode, por que não? Tá? Ah, sim, mas quando saiu a série da Coração de Ferro, todo mundo criticou. Não, 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 gente. Que a série do Coração de Ferro é a pior coisa que eu assisti 15 minutos do primeiro episódio e não consegui assistir mais. Tão nojento que tava. Mas aqui, nós totalmente desvinculado do Senhor Stark, não tem mais uma vida fácil. Aí ele tem um contato com os órgãos de defesa da cidade, com a polícia, tem o telefone da policial delegada, sei lá. Então, tipo assim, você vê que ele tá quebrado e você vê como o emocional de uma pessoa pode afetar suas decisões. Isso aconteceu com o super-herói, né? Então, o emocional do Peter, tudo que acontecendo com o Peter, desencadeou aquela mutação, né? Não, vamos lá, vamos aceitar que o Homem-Aranha no universo cinematográfico da Marvel é um mutante. Pronto, tem um monte de gente. Não, mas ele não é um mutante. Tá, ele é o quê então? Ele é um mutante. Ele é um humano com poderes de aranha. Ele é um mutante. Ah, mas ele não nasceu com a mutação. Sim, mas ele é um mutante. Pronto, tá? E ninguém quer aceitar. Mas
E toda aquela história dele ir atrás do Dr. Banner, né, do Bruce Banner, para poder saber o que está acontecendo com ele, sem poder contar muito. Cara, eu achei aquilo sensacional. Por quê? Foi uma introdução orgânica do personagem, do Dr. Banner na história. Pra quê? Pra trazer o Hulk. E eu vou falar do Hulk também. Esse vídeo vai ter spoiler, tá, João? Eu vou colocar aí que vai ter spoiler. Então, toda essa história, essa coisa acontecendo, tá? E isso mexendo com a cabeça do Peter e fez com que essa mutação tomasse conta dele. E quando ela toma conta, ele fica brabo demais. É como se você ativasse o modo Berserk no Homem-Aranha, tá? Ele fica... Não, vamos um leve prelúdio de como seria o Venom, como seria o Traje Preto no universo da Marvel, que seria um top, mas o que aconteceu? O Peter, ele fica fora de si. Tem uma hora que ele luta com o Escorpião, que na verdade não é o Escorpião, ele está sendo tomado pela vilã do filme, que eu já vou falar. Então, ele luta com o Escorpião e ele simplesmente estressa. E ele dá um pau no Escorpião de uma forma para machucar, uma coisa para machucar mesmo, tá? E ele acaba ferindo uma policial no meio da bagunça e tal. E ele cria o que seria o futuro, a futura coleira inibidora de poderes, né? Ele cria um acessório que ele coloca na nuca e esse acessório, acho que ele se baseou no chip inibidor do Dr. Octopus, né? Ele entra aqui ele acho que ele injeta uma dose ele fala onda eletromagnética. Eu tenho que confessar para vocês que eu não entendi muito bem, mas foi até a Mary Jane que ajudou ele a fazer, que aquilo ali vai entrar tipo na corrente sanguínea dele, vamos dizer assim, e vai evitar que essa mutação chegue a níveis perigosos, né? Nessa mutação tem teias orgânicas, super força, super audição, super tudo. O cara vira um Berserk, tá? Ele vira um Homem-Aranha de verdade. Uma coisa que eu posso falar pra vocês é que neste filme, até que enfim, o Tom Holland vira o Homem-Aranha, tá? A gente fala, não, agora ele é o Homem-Aranha lá no filme No Way Home, né, no final. Mas não, agora sim, no final deste filme ele é o Homem-Aranha. Aí ele assumiu que ele é o Homem-Aranha. Aí ele assumiu que o Homem-Aranha agora ficou muito forte, tá? Ele agora virou, sim, um herói que pode estar resolvendo problemas grandes por causa da força que ele tem agora. Vamos falar da vilã. A vilã é aquela personagem lá do Stranger Things, que é a ruivinha, ela é até bonitinha, cara. Ela tem uma carinha redondinha, parece um bichinho. Ela faz a Jean Grey, ou seja, nós temos aí a primeira X-Men no universo cinematográfico da Marvel, no universo 616, no universo original. Ela não veio do multiverso, ela não veio de um rombo dimensional, não. Ela existe, ela nasceu ali, ela tem mais ou menos a mesma idade do Peter na história, pelo que eu entendi, um pouco mais nova. E ela é a Jean Grey, bem no início de carreira. Ela tá com os poderes limitados a 10 metros, tá? Quem for assistir o filme, quem assistiu o filme vai entender. Ela consegue transportar sua mente de pessoa para pessoa num raio de 10 metros. Então é uma coisa básica ainda que ela aprendeu com a irmã dela, que a irmã dela fazia isso. A irmã dela, que é a agência de controle de danos, que no início ela era controlada pelas indústrias Stark, agora ela virou uma parte do governo. Essa controle de danos faz vamos dizer, a catalisação, não sei, de super-humanos para estudá-los e poder replicar os seus poderes nas pessoas certas. Por que esses super-humanos? Porque esses têm o gene X no sangue desde o nascimento. Então, eles querem entender como isso aconteceu para poder replicar. Assim como o diretor lá, que eu acho que é o verdadeiro vilão, o diretor lá fala no final do filme, lá antes do terceiro ato do filme,
Nós precisamos entender como seus poderes nasceram, para a gente poder extraí-los e colocá-los nas pessoas certas. Pois é um negócio meio estranho, cara. E quem assistiu os X-Men sabe que essa é a premissa das indústrias Trasker, que criaram sentinelas. Então eles criaram o Nimrod, que é o sentinela mais top, que exterminou os mutantes, baseado nisso, coletando poderes mutantes e inserindo nos sentinelas, para que os sentinelas entendessem como os mutantes fariam, como os mutantes agiriam, para eles poderem estar sempre um passo à frente. Então o Nimrod, no desenho da X-Men 97, é o Nimrod. Ele é um sentinela super poderoso que tem esse conhecimento. Beleza. Aí, cara, a interação. Aí ela vira a vilã nesse filme, né? No caso, porque ela não. Ela teve a sua irmã sequestrada pela agência de danos lá. E a irmã dela ficou sumida. Então ela queria resgatar a irmã dela. Só que depois ela descobre que a irmã dela tinha morrido. E de uma forma que eu acho que foi bem interessante, porque ela queria um Mimax, um negócio assim, uns negócios assim. E ela depois descobriu que, como a irmã dela passou para ela essa informação, desse IMAX, um negócio assim, isso não era uma arma, e sim o letreiro do ar-condicionado de onde ela estava. Então foi a última coisa que a irmã dela viu. Então quando ela percebeu que a irmã dela morreu naquela sala e que a mesma coisa ia acontecer com ela, a Jean evoluiu de uma hora para outra e ela congelou uns 30% de Nova York. E aí que entra toda a trama do terceiro ato. Mas dentro desse filme, nesse contexto, tem toda uma história muito bem trabalhada, tá? Eu só acho que teve uns 2 momentos ali de barrigada que começou a me dar até sono, tá? Não tinha... Às vezes tinha necessidade pra gente entender a trama, como ela ia correr, mas eu acho que estenderam muito determinadas coisas. Então, isso aí eu achei que foi um ponto negativo, essa questão deles estenderem demais determinadas cenas. Mas, no final, para falar com vocês que é ruim, eu não vejo como 100% ruim, tá? Não vejo. Eu acho que funcionou dentro do que tem e acho que isso aí foi legal. Acho que foi legal, o filme como um todo foi legal. Ciro, eles lembraram do Peter, ficou no ar, ficou pontas soltas a respeito dessa situação, tá? A Mary Jane ficou sabendo, ela pegou a carta do Peter, leu e ficou sabendo numa determinada hora que o Peter deixou ela com o Justiceiro e foi lá resolver o problema com o Hulk, que eu já vou falar também. Ela ficou meio que sabendo e no final o Ned também meio que eu acho que ficou sabendo. Só que eu acho que essa vai ter que ser construído do zero de novo e seria até interessante se construísse do zero outra vez. Justiceiro. O Justiceiro, cara, é um dos melhores personagens desse filme. A interação dele com o Homem-Aranha tá legal demais, cara. Como é que pode? Os dois são meio que a água e o vinho, sabe? O Justiceiro quer resolver o negócio de uma vez, o Homem-Aranha quer ajudar todo mundo. Então fica aquele clima, sabe? E no final, cara, eles têm uma interação muito boa no hospital. Eu vou falar com essa questão do hospital, acho que eu não vou te contar o encerramento mesmo, não. Mas uma coisa me deixou chateado, que a luta final, a resolução final está no YouTube. E não é em canais que divulgaram o filme. Não. A resolução final está no YouTube, no trailer oficial do filme. Isso foi um saco, cara. Porque na hora que aconteceu, eu falei assim, cara, ele vai fazer isso, depois ele vai fazer mais aquilo. Não, e não teve mais nada depois. Então, depois teve discurso ninjutsu, vamos dizer assim. Mas antes disso, a luta mesmo, final, vamos dizer assim, que é do Homem-Aranha com tentáculo, acabou do jeito que tá no trailer. E aí, cara, eu fiquei meio... eu achei meio bosta isso. Bom,
Não tinha nenhum vilão, assim, pra ser um antagonista final do Homem-Aranha. Eu achei que a luta contra o Hulk ia ser no final, pra dar aquele Hulk vermelho de novo, né? Mas não. A luta do Hulk foi muito pontual. A Jean Grey invade o assento de controle de danos e controlando a mente do Professor Hulk, do Bruce Banner, né? Ela quebrou aquele inibidor que ele tinha, tava lá na série da She-Hulk. Ela quebrou aquele inibidor, liberou o Professor Hulk. E o Professor Hulk começa a atacar o Peter. Aí o Justiceiro aparece, os dois começam a tá, né, aquela luta, o Justiceiro gastando munição à toa, e o Peter falando com ele, você quer matar ele quê? De cócega? Achei muito legal que a interação dos dois. Tem uma cena que eles estão, a Jean tá vendo na câmera de segurança, os dois brigando, tá muito legal, cara. O Justiceiro gesticulando assim, e o Homem-Aranha gesticulando, então, diz que estavam discutindo, brigando, foi muito engraçado essa cena. E o humor desse filme tá bem pontual. São humor que nós sabemos que pode acontecer. São coisas. O que eu gostei do humor desse filme, que é um humor palpável, que a gente sabe que pode acontecer essas discussões, essas coisas, essas interações humanas que geram momentos engraçados. E isso é legal, né? Não é igual um Thor Ragnarok da vida. Não é igual um Thor Ragnarok da vida que tudo vira comédia, tudo vira piada, parece um sitcom. Não, no caso daqui do Homem-Aranha, é um filme bem pé no chão nesse ponto, né? De interações humanas, piadas, cenas tensas, cenas tristes até. E então são coisas que podem acontecer no dia a dia. Várias referências a outros filmes, várias referências a outras coisas que são bem legais e tal. E aí o que acontece? A Jean não consegue controlar a mente do Homem-Aranha por causa do sentido aranha. E ela não consegue controlar a mente do Hulk porque a mente do Hulk é tão forte quanto o próprio Hulk. Então ela não consegue. Só que ela quebra a barreira que o Bruce Banner criou de misturar o que é bom do Hulk com o que é bom do Bruce Banner, liberando assim até que enfim o Hulk selvagem de novo. E na hora que ele fala, não tem Banner, só Hulk, não tem Banner, não tem professor, só Hulk. Cara, é absurdo você ver que o Hulk voltou. E aí eles prenderam o Banner, né? Eles prenderam o Banner numa um sanatório. Eles falam numa entrevista, o professor Bruce Banner foi preso até se recuperar e tal. E a cena é boa, cara. A cena é boa, cara. De pancada. E aí eles falam assim, não, mas o Peter Parker, ele usou o discurso, mas o maior medo do Bruce Banner era se transformar de novo no Hulk. Tanto que, na hora que ele percebe que ele se transformou no Hulk, a mente do Banner invade a mente do Hulk, é onde o Hulk desiste e cai, que estava amarrado com as teias. Metade do prédio estava nas costas. Cara, que cena foi melhor que o... Por quê? Porque ali nós sabemos, o Bruce Banner lembrou do Peter por causa do inibidor que ele tinha... O Peter tinha comentado com ele que poderia criar um inibidor de poder, de mutação, lá na faculdade. E aí, depois ele vira, antes do logo o Banner destransforma, e depois ele transforma no Hulk selvagem. E aí, quando ele destransforma, ele fala, não, eu tenho esse inibidor aqui, ó, coloca ele, que vai inibir a transformação. O Bruce olha para ele e fala, inibidor, ou seja, ele reconheceu o Peter, que é aquele garoto que foi lá conversar com ele, que ele até teve uma certa afinidade, porque eles têm afinidade, eles são amigos. Só que devido à magia do Doutor Estranho, ele foi apagado, mas eles sentem, todo mundo sente que já conhece o Peter de algum lugar, sente a afinidade por ele, tá? Então o Banner teve afinidade pelo Peter e trouxe isso aí, falou, engraçado, é o mesmo cara, só que ele transformou, ele falou assim, vai lá, esvazia o prédio e tal, porque sabia que ele ia virar o Hulk, tá? Aí depois ele fala, o Hulk tá pra matar, o Hulk pega um Homem-Aranha assim, ó,
o Homem-Aranha fica entre os dedos do Hulk inteiro. Né? E aí ele fala: sou eu, Peter, eu sou seu amigo. Foi um momento de desespero, porque o Peter viu que o Hulk ia esmagar ele. E aí o Hulk olha no reflexo e ele desiste. E ele cai para trás com os concretos e destransforma. Mais ou menos isso. Então, eu não achei forçado, eu achei que foi uma cena que realmente é o Hulk, você só pode deter ele assim, cara. Ou ser no Thanos, né? Pois é. Tá? Então, eu não achei a cena do Hulk ruim, a briga é muito boa. Você sente que o Hulk é uma força da natureza, que não tem como parar aquilo, tá? Ele é imparável. E o Homem-Aranha vai pelo que ele tem de arma, que é a agilidade, né? E nesse momento, o Homem-Aranha consegue parar de ir com o próprio inibidor, tá? E esse inibidor, jovens, ficou perdido. Então, ele é um precursor da coleira anti-poder mutante, né? Então, eu vejo que no universo da Marvel, essa controle de danos pode, no futuro, virar a indústria Tasker, que vai criar sentinelas. Então, eles meio que inseriram. Não por, e olha só para você ver que interessante. Isso é uma coisa que ninguém tá falando. Olha só que interessante. Tem aí um elenco dos X-Men, de tudo gente novinha. E por que os X-Men não podem começar a aparecer no MCU agora? Mas, Ciro, mas agora sim. O Quarteto Fantástico existe no universo deles lá numa década de 70, 60, sei lá. O Doutor Estranho existe num futuro apocalíptico, mas existe também no. Então, esse negócio de multiverso, meu amigo, eles podem estar criando os X-Men agora. O Xavier pode agora estar criando uma. Tá começando a aparecer os mutantes, então o Xavier já é um mutante mais velho, ficava recluso. Ele pode agora estar criando a escola. Por que não? Então, eu acho que deu um pontapé inicial para essas coisas acontecerem. Eu acho que isso aí foi bem bacana. Muita gente, tem alguns canais aí que estão reclamando que o filme não tem tanta ação. Tem muita ação e ação boa, tá? Eu me senti jogando o jogo do Homem-Aranha do PlayStation, porque os movimentos que esse diretor colocou no Homem-Aranha são os movimentos do jogo. Cara, que negócio de pegar um item, puxar na primeira luta contra o Escorpião. Ele fala: Escorpião, você quer, vamos tocar um piano? Ele vai, pega um piano e joga no Escorpião. Então é uma coisa que ele faz nos games, né? De pegar uma coisa e jogar no, no vilão. Desviar de balas, fazendo acrobacias muito parecidas, colar os vilões na parede, os bandidos na parede, pendurar os bandidos pra polícia ir lá e resolver depois. Então tudo isso, cenas de luta, cara, o Homem-Aranha lutando, dando chute, dando soco, pulando, usando a agilidade dele pra lutar, cara, tá muito bom. O fato dele balançar quando ele começa a aprender a usar ele tentou, né, aprender a usar os poderes ali, os poderes novos, né, que é a teia orgânica e tal. Quer ver a teia saindo dele e começa a fazer vômito. O cara é muito legal, cara. E essas coisas ficaram sensacionais no filme. Eu vou te falar que você é verdade, uma nota de 1 a 10, eu daria um 8,5 fácil para esse filme. Fácil, fácil, fácil. O final é legal. O final é bem emocionante, vamos dizer assim. O Justiceiro vai dar um tiro na menina lá que tá dominando tudo. O Homem-Aranha entra na frente, toma o tiro. O Justiceiro leva o Homem-Aranha para o hospital. A Jean salva o Homem-Aranha pela mente. Ela fez o corpo do Peter Parker continuar a respirar, continuar, porque era para ele ter morrido. Mas ela segurou ele, eu não sei como, né? Universo fantástico, pode tudo. E isso pode dar um problema no futuro. Talvez era para o Homem-Aranha ter morrido e ele não morreu. E aí isso pode gerar uma incursão, sei lá. Então tudo é possibilidade, tá? E, caras, eu gostei bastante do filme. Se você viu esse vídeo aqui e não assistiu o filme ainda, eu recomendo você assistir no cinema. Porque ele é bom, cara. Ele é muito bom. O filme é bom, cara.
E a estética do filme é muito pé no chão, a estética, sabe? Não tem nada de colorido, tecnológico, uau, que coisa. Senhor Stark, é máquina que cria as coisas do nada, é isso. Não, não, filme. E justifica, por exemplo, igual a Mary Jane, a MJ, né? Usar a inteligência dela para ajudar ele a consertar o chip inibidor. Ela saiu do MIT, cara. Então ela é quase uma cientista. Então ela, não, se você pode fazer sim, sim, ele, cara, você é um gênio, sabe? Então, às vezes ele não pensou naquilo por causa de tanta coisa que tá na cabeça dele, e ela pensou. E, cara, é muito bom, cara, muito bom. Pode assistir, nota 8,5 de 10, fácil, fácil, fácil. Me conta nos comentários se vocês assistiram. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e tchau.